O ciclo da obediência. Como a escola prepara você para não questionar o silêncio aprendido. A primeira prisão que entramos não tem grades. Tem lousa, carteiras enfileiradas, sineta e um quadro com frases inspiradoras na parede. A escola, esse ambiente supostamente neutro, formador de cidadãos, é na verdade o primeiro grande laboratório de condicionamento social disfarçado de educação. Desde cedo somos ensinados a obedecer, a não levantar a voz, a levantar a mão para pedir permissão, a repetir o que está no livro, a memorizar fórmulas, datas, nomes. Mas o que raramente nos ensinam é a pensar de forma autônoma, a questionar, a desconfiar. Somos treinados para aceitar e punidos quando ousamos discordar. A escola tradicional, em sua estrutura mais profunda, não foi projetada para libertar. Ela foi moldada para disciplinar corpos e mentes, formatar comportamentos e alinhar pensamentos. O aluno ideal não é o curioso, é o comportado, o que não pergunta demais, o que copia tudo, o que faz o que mandam no tempo que mandam. E tudo parece normal, porque fomos doutrinados a acreditar que isso é necessário, que essa ordem é natural. Mas a pergunta que nunca nos deixaram fazer é: necessário para quem? Quem ganha quando uma geração inteira aprende a seguir regras sem questioná-las? Quem lucra quando o pensamento crítico é sufocado desde a infância? A resposta é simples: quem já tem o poder. A escola, nesse modelo, não é uma ponte para o conhecimento. É uma fábrica de conformismo. Ensina mais sobre hierarquia do que sobre humanidade. Ensina mais sobre submissão do que sobre reflexão. E assim, forma indivíduos preparados para cumprir ordens, mas incapazes de liderar suas próprias consciências. Neste vídeo, vamos desvendar essa engrenagem. Vamos entender como a escola se tornou o berço da obediência moderna, como cada gesto repetido entre quatro paredes aparentemente inocentes esconde um programa de controle. E como escapar desse ciclo exige um tipo de coragem que o sistema nunca incentivou. O projeto do silenciamento. A arquitetura da obediência escolar não é apenas simbólica, é funcional. Salas retangulares, alunos sentados enfileirados, sempre de frente para uma figura de autoridade, o professor. Esse modelo, nascido no século XIX e ainda vigente, não é coincidência. Ele foi inspirado diretamente nos moldes das fábricas industriais e nos quartéis militares. O propósito não era, e ainda não é, criar pensadores livres. Era formar mão de obra dócil, pontual, obediente, disciplinada e condicionada a aceitar comandos sem resistência. E o que começou como uma exigência da Revolução Industrial evoluiu para um sistema global que não educa para o pensamento, mas para a conformidade. Observe o currículo tradicional. Muito do que se ensina serve apenas para ser decorado e descartado, sem aplicação real na vida prática. Pouco se fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional, pensamento crítico, questionamento ético ou ferramentas para compreender a manipulação e o poder. A escola moderna ensina fórmulas, mas esconde as estruturas que realmente moldam o mundo. A avaliação é outra ferramenta de condicionamento. Provas padronizadas, pressão por notas, quadros de honra, comparações constantes entre alunos. Tudo isso reforça uma lógica de competição, ansiedade e obediência ao sistema de avaliação, em vez de fomentar a curiosidade, o erro criativo, a colaboração. Alunos que tentam pensar fora do padrão são frequentemente taxados como problema, rebeldes ou distraídos. São encaminhados a orientações pedagógicas, medicados, silenciados. O sistema não tolera desvio. Ele quer padronização, produção, performance, nunca singularidade. E o mais irônico é que, ao formar obedientes, o sistema se protege. Os próprios educadores, professores, coordenadores, diretores, também foram formados nesse ciclo. Muitos ensinam como foram ensinados, reproduzindo um modelo sem perceber que também são vítimas dele. O resultado é uma sociedade onde questionar parece crime, onde pensar diferente é motivo de punição, e onde jovens saem da escola prontos para obedecer ordens,
mas despreparados para entender o mundo que os cerca. Eles sabem fazer contas, mas não sabem reconhecer uma manipulação. Sabem escrever redações, mas não sabem defender uma ideia impopular com coragem. Essa fábrica de obediência funciona porque foi feita para funcionar assim, mas não precisa continuar. No próximo bloco, vamos explorar os efeitos psicológicos de viver sob esse modelo e como a educação tradicional constrói desde cedo uma identidade baseada no medo, na submissão e na culpa. A mente programada. O mais devastador efeito da escola tradicional não está nas notas, nem nas provas. Está no que ela faz com a mente, com o senso de valor, com a confiança silenciosa que toda criança deveria construir, e que ali dentro é muitas vezes quebrada antes mesmo de florescer. Desde cedo, o aluno aprende que seu valor depende de um número, de uma nota, de uma classificação em um ranking invisível que define quem é bom e quem não serve. Esse condicionamento cria adultos inseguros, eternamente em busca de aprovação externa, incapazes de confiar nas próprias ideias, porque foram treinados a duvidar de si mesmos sempre que não seguiam a fórmula certa. A sala de aula vira um teatro onde o medo substitui a curiosidade. O medo de errar, o medo de ser humilhado, o medo de ser punido por tentar algo novo. Esse medo, instalado na base da personalidade, é carregado por anos e se manifesta em comportamentos adultos passivos, indecisos, submissos a autoridades que parecem saber mais apenas por ocuparem o quadro negro da vida. Mas o mais cruel é o sentimento de culpa. Porque quando um jovem não se encaixa nesse molde, quando sente que não aprende da mesma forma, quando não consegue prestar atenção por 8 horas, quando tem outras paixões que não estão no currículo, ele não entende que o sistema está falhando. Ele acredita que ele é o problema. Esse processo destrói a autoestima e instala uma narrativa interna de insuficiência. Eu não sou bom o bastante. Eu nunca vou conseguir. Eu não sou inteligente. E assim, a máquina continua girando. O sistema falha, mas a culpa recai sobre o indivíduo. E o ciclo da obediência se reforça com um dos combustíveis mais eficazes: a vergonha de ser diferente. A escola deveria ser um espaço de liberdade criativa. Mas o que vemos são mentes algemadas por padrões rígidos, regras arbitrárias e a constante repetição da ideia de que quem manda é o professor, e que contestar é sinônimo de desrespeito. A hierarquia não é apenas pedagógica, é psicológica, e ela ensina a subserviência como virtude disfarçada de respeito. Até mesmo a linguagem usada na escola reforça isso. Disciplinado, comportado, bom menino, obediente. Qual desses termos valoriza o pensamento autônomo? Nenhum. Todos elogiam a docilidade e a conformidade. O aluno ideal, segundo esse modelo, é aquele que se cala, que aceita, que não complica. E assim seguimos formando gerações que decoram, mas não entendem, que passam em provas, mas não sabem interpretar o mundo, que recebem diplomas, mas nunca foram autorizadas a pensar com liberdade. O adulto domado. A infância moldada pela obediência não desaparece com a formatura. Ela se transforma, cresce, ganha terno, relógio, assinatura no rodapé de e-mails. O aluno obediente vira o adulto submisso. Aquele que segue regras que não entende, repete frases que não acredita e vive uma vida que nunca escolheu, mas que cumpre porque foi ensinado a não questionar. Essa programação silenciosa cria cidadãos ideais para o funcionamento do sistema. Pessoas que não protestam, não desafiam estruturas, não exigem explicações. Trabalhadores que aceitam sobrecarga com um "é assim mesmo". Eleitores que votam sem estudar candidatos. Consumidores que compram sem refletir sobre o que estão financiando. No ambiente de trabalho, esse condicionamento se manifesta na forma de hierarquia cega. O chefe manda, o funcionário obedece. Mesmo quando há abusos, injustiças, incoerências, poucos reagem. Afinal, desde os tempos da escola aprendemos que contrariar a autoridade resulta em punição, em isolamento, em fracasso. E o medo da reprovação social ainda nos domina, mesmo que agora use gravata e CPF. Na política, o padrão se repete.
Milhões acreditam em narrativas rasas, slogans vazios, discursos apelativos, e mesmo quando as contradições são gritantes, preferem continuar acreditando, porque pensar exige esforço. E fomos ensinados que o certo é confiar, repetir, se alinhar ao grupo. O pensamento independente virou desvio de comportamento. Até nas relações pessoais a obediência reaparece. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos por medo de romper estruturas. Continuam vivendo padrões que não fazem sentido, mas que cumprem as regras aprendidas. É assim que tem que ser. Você tem que aguentar. Não crie confusão. Essas vozes não vêm de fora, vêm de dentro, porque foram instaladas cedo, entre uma chamada de presença e uma nota vermelha. E o sistema aplaude. Porque um adulto obediente é mais fácil de controlar, explorar e silenciar. Ele trabalha mais do que deveria. Consome o que não precisa. Aceita salários baixos, políticas absurdas, líderes corruptos. E, acima de tudo, não se vê como peça de um jogo. Acredita que está vivendo sua vida. Mas vive a vida que o sistema formatou para ele desde os 7 anos de idade. Essa obediência tem um preço alto. Ela custa a liberdade interior, o pensamento autônomo, o direito de discordar, de criar, de ser diferente. Ela custa o futuro de uma sociedade inteira que repete padrões sem se dar conta, e ainda zomba daqueles que ousam quebrá-los. Mas há uma saída. E ela não está nos livros escolares nem nas provas. Ela está na coragem de olhar para dentro e reconhecer o que foi programado em você. E começar a reescrever essa programação. Ressignificar a mente. O ato de quebrar o ciclo. Romper o ciclo da obediência não é fácil. Exige muito mais do que ler livros ou assistir vídeos reflexivos. Exige encarar o desconforto de perceber que boa parte do que você pensa, sente e acredita não nasceu de escolhas conscientes, mas de condicionamentos que começaram na escola. O primeiro passo é reconhecer que a educação não termina com a última aula e que a escola mais importante que você pode frequentar é aquela que você constrói dentro da sua própria mente, feita de questionamento, reflexão e revisão constante das suas crenças. O segundo passo é reaprender a duvidar. Sim, a duvidar. Não no sentido cínico, mas como exercício de consciência. Tudo que foi ensinado como absoluto deve ser revisto. Padrões de sucesso, papéis sociais, valores impostos. Não para negar tudo, mas para entender o que de fato é seu e o que foi apenas imposto. O terceiro passo é desenvolver autonomia intelectual. Isso não significa apenas ler mais, mas ler com crítica, com curiosidade, com capacidade de confrontar o que está consumindo. Significa observar padrões de pensamento automático, frases prontas, respostas que você repete, e se perguntar, por que penso assim? De onde isso veio? Romper o ciclo também passa pela coragem de falar o que muitos não dizem, de provocar conversas incômodas, de ser a voz dissonante numa sala cheia de concordância passiva. Isso não é sobre ter razão, é sobre não se vender por aceitação. É importante entender que esse processo dói. Ele gera isolamento, confusão e até crises existenciais. Afinal, se você não é aquilo que te ensinaram a ser, quem é você? Essa pergunta não tem resposta pronta, mas a busca por ela é o que te devolve a liberdade que te foi negada. E não é preciso esperar uma revolução externa. Cada mente que se liberta ajuda a enfraquecer o sistema de obediência. Quando você educa um filho com liberdade, você quebra uma corrente. Quando questiona um hábito imposto, você desarma um comando. Quando recusa uma verdade conveniente, você planta a semente da real consciência. Mas o sistema não vai parar. Ainda há escolas formando engrenagens, empresas que lucram com conformismo, governos que sobrevivem da obediência cega. Você será minoria, mas será livre. E a liberdade, ao contrário do que te ensinaram, não é fazer o que quiser. É saber por que está fazendo o que faz e poder mudar, se desejar. No próximo e último bloco, faremos uma conclusão profunda. Uma reflexão sobre o que significa ser livre num mundo que te treinou para obedecer. E por que, talvez, a maior rebeldia da nossa era seja simplesmente pensar por si mesmo. A rebeldia de pensar.
Eles te ensinaram a calar, a não levantar a mão, a não fazer perguntas demais, a copiar, repetir, decorar, a esperar pelo sinal para sair e a obedecer. Você cresceu acreditando que isso era normal, que isso era certo, que o mundo era feito para funcionar dessa forma. Mas e se tudo isso for apenas um sistema silencioso de domesticação, um adestramento social disfarçado de educação? A escola moldou sua mente muito além da gramática e da matemática. Ela te ensinou a aceitar estruturas sem contestar, a respeitar hierarquias mesmo quando injustas, a temer a reprovação mais do que amar a verdade. E agora, você vive em um mundo que se aproveita desse condicionamento. Você consome o que te dizem para consumir. Trabalha como te ensinaram a trabalhar. Segue ideias que nunca escolheu questionar. Obedece ordens invisíveis e nem percebe. Mas há um detalhe que o sistema esqueceu. Você ainda pode despertar. Você ainda pode escolher pensar. Pensar é o ato mais radical do nosso tempo. Porque pensar te faz perigoso para estruturas que só sobrevivem da repetição cega. Pensar te torna livre. E a liberdade num mundo treinado para obedecer é a maior ameaça. A rebeldia verdadeira não é gritar. É questionar em silêncio. É perceber o jogo. É recusar o papel. É olhar para dentro e dizer: isso não é mais meu. Você pode continuar no ciclo. Pode seguir fingindo que está tudo bem. Ou pode fazer o mais difícil: quebrar o padrão, desconstruir a programação e recomeçar com consciência. O sistema quer seguidores. O mundo precisa de pensadores. E se você chegou até aqui, talvez já tenha dado o primeiro passo. Porque pensar por conta própria é um caminho solitário, mas é o único caminho que realmente leva para fora da prisão. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.